Bom, pessoal, dentro desse poder de fiscalização, né, aí fala que aplica-se a qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, inclusive aquelas pessoas que estão sob a imunidade ou sob a isenção. Por quê? Por causa daquela não vinculação da obrigação acessória, pessoal. A obrigação acessória, ela tem que ser cumprida, ainda que não precise cumprir a obrigação principal por conta de uma isenção ou de uma imunidade. Lembram lá, nós temos dois tipos de obrigações tributárias. As obrigações principais, que são as obrigações de dar, ou seja, dar dinheiro para o fisco como pagamento de um tributo ou pagamento de uma multa, e as obrigações acessórias, que são as obrigações de fazer ou não fazer tudo aquilo que for necessário para que a obrigação principal seja efetivada. No entanto, caso a pessoa esteja sob imunidade ou isenção, ela não se exime de ter que cumprir uma obrigação acessória, né? Até para ter que provar aí que realmente é imune ou é isento. Então, esse poder de fiscalização, ele abrange também as pessoas físicas e pessoas jurídicas que estão sob uma imunidade e sob uma isenção, até por conta de se provar que realmente tem imunidade ou isenção. Senão não seria possível, né? Eu me declarava imune ou isenta, aí não teria qualquer fiscalização em cima daquilo ali, e aí talvez eu nem teria realmente essa imunidade e o fisco aí não poderia me fiscalizar. Então, o poder de fiscalização, ele é previsto numa legislação geral, os entes também podem prever legislações específicas, ele não pode ser limitado, lembrando que ele deve obedecer, né, os direitos fundamentais previstos aí na Constituição, e ele vai abranger, e ele vai cair sobre qualquer pessoa física ou jurídica, seja essa pessoa imune ou isenta. Bom, então, a vedação à limitação dos poderes da autoridade fiscal não tem aplicação em uma lei que venha aí limitar esse direito de examinar mercadorias, livros, documentos, etc. E aí, pessoal, eu quero chamar uma atenção para vocês, conforme está na apostila, da súmula 70 e 323 do STF, que fala sobre interdição de estabelecimento e apreensão de mercadorias. Olha só, nenhum estabelecimento pode ser interditado por conta de não pagamento de um tributo. Pode ser interditado diante do poder de polícia por outros motivos, não pela falta de pagamento de um tributo. Assim como nenhuma mercadoria pode ser apreendida pela falta de pagamento de um tributo, né? Então, se tem aí um caminhão cheio de mercadorias que não pagou ICMS, mas que a nota fiscal está certinha, está devidamente tirada, esse caminhão não pode ser parado, não pode ser apreendido, a mercadoria não pode ser apreendida pela falta de pagamento de tributos, né? Isso aí ensejaria o quê? Um mandado de segurança, né, pessoal? Apesar de que na prática a gente vê isso de forma muito diferente, né? Não paga, principalmente em relação à apreensão de mercadorias, né? Não pagou aí o ICMS, não pagou o imposto de importação, não pagou o IPI, a tendência aí do fiscal, né, nos postos de fiscalização é apreender essa mercadoria, mas com base nessas súmulas aí, né, e até com base, né, lá no princípio do não confisco previsto na Constituição, ensejaria aí um mandado de segurança para liberação dessa mercadoria, para abertura aí desse estabelecimento comercial. Pessoal, e aí diante desse poder de fiscalização, né, nós vamos ter do outro lado as pessoas que são obrigadas a prestar esclarecimentos, prestar informações ao fisco aí em relação àquela situação tributária, em relação àquele sujeito passivo. Não só o sujeito passivo, né, mas nós temos aí várias profissões, várias pessoas que se submetem a esse poder de tributar, e aí, de acordo com o Código Tributário Nacional, ela deve prestar essas informações. Vejam bem que esse rol que eu vou explicar aqui para vocês, vou dispor aqui para vocês, previsto no CTN, ele não é taxativo. O próprio CTN fala que qualquer outra pessoa, né, sendo solicitado aí pela autoridade fiscal, ela tem o dever aí de prestar informações. Então vamos lá, pessoal? Pessoas obrigadas a prestarem esclarecimentos. O CTN fala que os tabeliães, os escrivães e demais serventuários de ofício, quando solicitados aí num processo de fiscalização, num procedimento de fiscalização, devem prestar essas informações.
Bancos e instituições financeiras também devem prestar essas informações. Empresas de administração de bens, corretores, leiloeiros e despachantes oficiais, inventariantes, síndicos, liquidatários e aí quaisquer outros rol não taxativo. Aí, pessoal, voltando aqui, só chamando a atenção para vocês para o caso de bancos e instituições financeiras, onde a pessoa está aí resguardada dos seus dados aí pelo sigilo bancário, né? O CTN fala que os bancos e instituições financeiras devem prestar esclarecimentos, prestar informações. E aí, pessoal, grande controvérsia em relação ao sigilo bancário. Com o advento da Lei Complementar 105 de 2001, foi permitida a quebra do sigilo bancário por uma autoridade fiscal. Bom, pessoal, continuando aí então nossas aulinhas a respeito, né, dos poderes da fiscalização, né, nós temos aí que os fiscais, né, que exercem aí esse poder de fiscalização, quando eles têm embaraço ou desacato na sua atividade de fiscalização, eles podem requisitar a força policial. Qualquer força policial, seja uma força policial federal, seja uma força policial estadual, ok? Sempre tendo que tomar cuidado aí com os direitos fundamentais, né? Não é porque o fiscal é impedido de entrar no estabelecimento privado que ele vai requisitar uma força policial aí. Neste caso, ele precisaria realmente de um mandado judicial. Mas dentro aí de uma fiscalização, onde ele tenha um embaraço, onde não viole nenhum direito fundamental, ele pode requisitar aí a força policial. Bom, pessoal, um outro tópico aí que a gente vai falar, né, é a respeito dos deveres das autoridades fiscais. Os fiscais, eles vão ter acesso a inúmeras informações aí, pessoais e econômicas do sujeito passivo. E essas informações, elas devem estar sob sigilo, né? Essas informações não podem ser levadas de qualquer maneira ao público. Então, há um sigilo nessas fiscalizações. Bom, tem exceção? Sim. Também em relação a esse sigilo, o Código Tributário Nacional vai prever as exceções no artigo 198. Quais são elas, pessoal? Primeira, requisição por autoridade judicial, né? Se for instaurado ali um processo judicial, então o juiz ele pode pedir informações aí à autoridade fiscal, que deverá aí de pronto atendê-lo. Uma outra exceção aí seria o intercâmbio de informações. O CTN fala que as fazendas públicas, né, podem até fazer convênios aí para que haja troca de informações fiscais sigilosas, né, desde que seja comprovado aí um processo administrativo aí instaurado aí. A terceira exceção seria representações fiscais para fins penais. Bom, o sujeito passivo passou aí por um processo administrativo, né, um procedimento administrativo de fiscalização, e ele foi autuado, teve um tributo devidamente lançado, aonde ele teve contraditório, a ampla defesa, e ainda assim ele não pagou esse tributo. Então, a partir deste momento, a autoridade fiscal, ela vai fazer uma representação aí ao Ministério Público pelo crime de sonegação fiscal, e aí ela vai levar ao Ministério Público todas essas informações. Pessoal, recentemente nós tivemos aí casos julgados, né, pelo STF a respeito do Ministério Público, porque o Código Tributário Nacional ele fala que a autoridade judiciária pode solicitar informações aí no processo judicial. Já em relação ao Ministério Público, nós não temos nenhuma exceção prevista no CTN. E o Ministério Público, sem qualquer representação penal feita aí pelo fiscal das fazendas, estavam investigando, né, determinados casos e solicitando às fazendas públicas informações fiscais, né? E o STF aí estava entendendo que essa prestação de informação ela não era devida, tendo em vista até que não temos aí essa previsão legal, apenas dentro de um processo judicial com um pedido aí de um juiz, com um mandado judicial. Bom, então, quando
num crime de sonegação fiscal, onde houve um procedimento administrativo, uma autuação, um lançamento devido e mesmo assim a pessoa não pagou um tributo, onde se comprova uma sonegação fiscal, né? É representado aí pelo fiscal ao Ministério Público. E tomem cuidado com isso, pessoal. O simples pagamento, não pagamento de um tributo, não quer dizer que a pessoa praticou um crime de sonegação, né? Nós vamos ter aí a diferença em relação ao dolo, né? Eu declarei o meu imposto de renda, eu deveria ter pago o meu imposto de renda, mas aconteceu algum problema e eu não tinha dinheiro suficiente para pagar, então eu não paguei. Será que isso aí configuraria um crime de sonegação fiscal, né? Será que eu tive o dolo de sonegar, a intenção de sonegar? Então tem essa diferença aí. Então, onde é constatado uma sonegação fiscal, se o sujeito não pagar o tributo, a autoridade fiscal vai fazer uma representação aí para fins penais ao Ministério Público e aí sim há a quebra desse sigilo fiscal, onde é levado todas as informações para o Ministério Público. Bom, as duas últimas aqui exceções seria inscrição em dívida ativa, parcelamento e moratória. Quando o sujeito não paga um tributo na data de vencimento, o seu nome vai ser inscrito na dívida ativa daquele ente federativo. E essa inscrição em dívida ativa, pessoal, ela não é sigilosa, né? Qualquer um pode consultar aí se a pessoa é devedora de tributos ou não, né? Para fins aí até de se contratar com essa pessoa. Então, as certidões de dívida ativa aí não estão sob sigilo fiscal. Assim como o requerimento de parcelamento, como a concessão de uma moratória, também não estão aí sobre o sigilo fiscal. Então, se a pessoa tem uma certidão positiva com efeito de negativa porque aderiu ao parcelamento, isso aí é uma informação pública também para fins de contratação com aquela pessoa.